Olá pessoal, tudo bom? A gente vai começar, né, agora o conteúdo na estrutura de dados 2, certo? As aulas passadas foram apenas algumas revisões de Python, né, para vocês se situarem, né, dentro da linguagem de programação aí que a gente vai utilizar. Inclusive, né, em comparação a Java, a gente utiliza menos linhas de código, né, e assim, teoricamente, né, numa pesquisa popular, ela é mais didática, né, e mais fácil de se aprender. Tudo bem? Bom. A gente vai ver hoje os algoritmos de ordenamento, né? Os algoritmos de ordenamento, como o próprio nome já diz, eles vão servir para fazer a ordenação de dados, né, de uma maneira crescente ou decrescente, ou utilizando algum critério de ordenação em cima de uma estrutura de dados. Né? Pode ser uma lista, um mapa, uma árvore, um hash table, enfim. Depende de como é que você vai implementar esse algoritmo de ordenamento. Lembrando que, né, existem vários algoritmos de ordenamento aí na literatura. A gente vai ver alguns dos principais, né? E por que existem vários? Bom, alguns eles atacam determinados tipos de problemas, outros são um pouquinho mais generalistas, né? Mas, basicamente, gente, eles têm uma complexidade diferente uma da outra. A gente vai ver complexidade um pouquinho mais para frente, mas já dando uma resumida aí, complexidade seria mais ou menos a o quanto aquele algoritmo ele consome de processamento do computador, né, para resolver determinado problema. Existem algoritmos de ordenação que são mais rápido que outros, né? Eles organizam muito mais rápido, eles são um pouquinho mais complexos de se implementar, mas no caso o ordenamento é muito mais rápido, né? Então vocês vão ver que nem sempre quanto mais linhas de código tiver, pior o programa. Às vezes até muito melhor, né? Tudo bem? Então, a gente vai começar hoje com um algoritmo de ordenamento chamado Bubble Sort, ou ordenamento em bolha, né, como é conhecido na literatura da língua portuguesa. Bom, o Bubble Sort, gente, ele é um dos algoritmos mais simples, mais triviais de se implementar, né? Até porque ele utiliza pouco número de linhas, acho que umas 5, 6 linhas de código no máximo, ou até menos, né? E ele faz uma ordenação que não é muito uma complexidade muito legal para o computador, né? Ele tem um custo muito alto quando começa a crescer o número de dados que ele tem que ordenar, né? Chegando até momentos em que ele vai ficar executando eternamente aí, nunca vai terminar de ordenar uma lista por causa que ele não é tão eficiente, né, para o processamento do computador, certo? Então, a gente vai implementar o algoritmo aqui e depois no Paint, né, eu vou mostrar a execução do nosso código. Né? Acho que com o desenho fica mais entendível, digamos assim, certo? Bom, para a gente implementar nosso código, eu vou utilizar uma biblioteca chamada Random, né, do Python. Bom, essa biblioteca Random em inglês significa aleatório, né? Então, ele tem várias funcionalidades que economiza bastante o nosso trabalho de criar algumas listas, né, com valores aleatórios aí. E a gente vai utilizar ele mais, né, para aumentar um pouquinho a nossa produtividade, economizando linha de código aí, certo? Então, vamos lá. Eu chamei, né, import random justamente para importar essa biblioteca para dentro da nossa classe Python aí, né? E bora começar criando um vetor, né? Eu vou começar com for bem aqui, for valor in range 10, por exemplo. O que significa isso daqui, né? For valor em range 10, bora por parte, né? O for, você já conhece, é uma estrutura de repetição, onde ele vai repetindo, né? Dependendo dos parâmetros que a gente passou, né? O valor, ele vai ser uma variável que vai ser atribuída a cada repetição do nosso for, né? In range 10 significa o quê? Esse valor, ele vai pegar números de 0 até 9, porque esse range 10 ele cria uma estrutura de iteração com valores de 0 até 9. Né? Se eu botasse range 100, por exemplo, ele ia criar uma estrutura de iteração com valores de 0 até 99. Né? Então, sempre esse range aqui, quando você passa apenas um parâmetro, que é um número inteiro para ele gera uma estrutura de iteração aí, né? De 0 até aquele número que você inseriu menos 1, né? Então, até 99 ou até 9, por exemplo, no caso do 10, né? Então,
Antes disso, né, eu esqueci de criar meu vetor vazio bem aqui em cima, né? Só criei vetor igual a abre e fecha colchete, tudo bem? E o que eu vou fazer? Para cada valor que eu for pegando desse range aí, eu vou adicionando no meu vetor, né? Então, eu vou adicionando aquele valor dentro do meu vetor, né? Dessa maneira bem aqui, ó. Tanto que se eu printar depois do meu for aquele vetor, né? Ele vai mostrar para mim, ó, um vetor criado com valores de 0 até 9, né? Se eu botar 100 bem aqui, ele vai criar de 0 até 99. Bonitinho aí, né? Imagina se eu fosse falar para vocês digitarem 100 números aí, né, na mão. Ia ser meio complicado, ia ser custoso, né? Então, por isso que a gente faz esse códigozinho aqui, só para dar só para criar um vetor aí com o tamanho que a gente quiser, né? E sem precisar ficar digitando número em número. Bom, mas como vocês podem ver, ele já meio que cria um vetor ordenado, né? Ele cria um vetor ordenado aí bacaninha de 0 até 99. Tanto que a gente nem precisa aplicar o algoritmo de ordenação se fosse nesse vetor, né? Que não é o caso de uma situação real, né? Uma situação real, por exemplo, a maioria dos vetores iria vir com números aleatórios e desordenados, né? É para isso que a gente vai utilizar a nossa biblioteca random, né? Esse random aqui, ó, ponto shuffle, e a gente passa o nosso vetor para dentro dele. O que esse método vai fazer? Random.shuffle, shuffle em inglês significa embaralhar, né? Então ele vai pegar aquele meu vetor, né, que está ordenadinho aí, e ele vai embaralhar esses valores, né, dentro do meu vetor. Ou seja, ele vai me retornar um vetor com valores todos aleatórios, embaralhados, né, de 0 a 99, tudo embaralhado. Então, se eu printar aqui, ó, a nossa saída, deixa eu só aumentar a fonte aqui, né, para ficar melhor para vocês verem. Ó, se eu printar a minha saída, olha como é que vem agora, né? Vem os números todos embaralhados aí, já prontos para a gente aplicar, né, os nossos algoritmos de ordenamento em cima desse vetor, tudo bem? Então, a partir da linha 7 aqui, ó, a gente já tem nosso vetor todo prontinho para sofrer o ordenamento, né? Então, a partir daqui, por exemplo, a gente... Opa, esqueci que o comentário no Python não é barra barra, é o hashtag, né? A gente pode implementar o nosso bubble sort, né? Bom, gente, como é que é o bubble sort? O bubble sort, ele trabalha basicamente com dois fors aninhados aí, né? Um for, ele vai servir para contar quantas vezes o bubble sort ele vai analisar determinado vetor, ou seja, se eu aplicar o meu bubble sort em cima desse vetor, por exemplo, aqui de 10 posições, ele vai varrer esse vetor 10 vezes, né? Agora, varrer 10 vezes, para esse vetor é bacana até. Para esse vetor já fica um pouquinho mais, né, meio custoso, 100 vezes. Agora, imagina para um vetor de 1.000, 10.000, 100.000, né? Então, conforme vai aumentando, ele vai ter que fazer muitas varreduras em cima de um vetor, e às vezes essa varredura sai caro, né, para o processamento do computador. Então, por isso que ele não é muito usado, né, hoje em dia para problemas reais, né? Mas para fins de conhecimento a gente tem que aprender, né, como é que ele funciona, justamente para ter uma ideia dos outros. Então eu vou criar um for bem aqui, né, que vai ser for i in, a gente pode criar um range, aonde esse range ele vai receber o tamanho daquele vetor como limite, né? Então, por exemplo, se o nosso vetor tem 100, esse len aqui, ó, len, é uma abreviação para tamanho em inglês, né? Então, tamanho, e a gente passa o vetor aqui dentro, ele vai retornar quantos elementos tem aquele nosso vetor, que no caso é 100 aqui, né? Se a gente mudar o nosso vetor para 10 elementos, ele vai retornar 10 aqui. A gente podia botar um número direto aqui, né? 10, 100, mas toda vez que a gente mudasse aqui em cima, por exemplo, né, de 10 para 100, a gente teria que mudar aqui embaixo. Então, para deixar o nosso programa um pouquinho mais automatizado, né, a gente passa esse métodozinho aqui, len_vetor, né, que ele retorna já o tamanho daquele nosso vetor, independente de quanto a gente mudou aqui em cima. Tudo bem? Bom, já criamos o for que vai fazer a contagem de quantas varreduras ele vai ter que fazer no nosso vetor. A gente vai criar um outro for também aqui, for em j
range. Aí eu vou botar len vetor, só que esse len é -1, né? Esse daqui, gente, o que ele vai fazer? Esse for de dentro, ele vai varrer o nosso array e ele vai comparando sempre, por exemplo, o número que ele começou, por exemplo, aqui é o 57, com o próximo. E ele vai fazer a seguinte pergunta. Ele vai comparando pares de números, né, dentro do nosso vetor. E ele vai fazer a seguinte pergunta. O número que está em primeiro aqui, o número que está anterior, ele é maior que o próximo? Como a gente quer ordenar de maneira crescente, né? Se for maior que o próximo, significa que aquele nosso array está com uma ordenação decrescente, que é o que a gente não quer. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a troca de posição dos pares, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar uma situação que ele iria precisar fazer a troca. Bem aqui, olha, o 44 e o 0,8. 44 e o 0,8, né? Ele iria comparar esses pares aí. 44 e depois chega 8. Tá numa maneira decrescente. Mas a gente quer ordenar a lista de uma maneira crescente. Então o que a gente iria fazer? Ele iria fazer o 44 ir para o lugar do 8 e o 8 ir para o lugar do 44. Né? Assim, ele iria verificando par por par, ordenando dessa maneira que eu estou explicando para vocês. Né? E conforme ele vai varrendo a lista várias vezes, ele vai ordenando, até que chega uma hora que ele consegue ordenar toda a lista, né, bonitinho, até ficar de uma maneira que a gente criou, de 0 até 99, tudinho certinho, né? E como é que eu faço isso, né? Eu crio essa variável j, que vai começar com 0, e ela vai até o tamanho do meu vetor -1, né? Então, se eu tenho um vetor de 100 posições, esse j ele vai só até o 98, né? A posição não. Ele vai até a posição, a posição 98, né? E justamente porque a gente vai sempre comparar a posição atual com mais a posição dele, né? Com o próximo. Então, sempre as pares de comparações. E se a gente não botar -1 aqui, vai chegar uma hora que ele vai tentar comparar, por exemplo, aqui no final, olha, tá vendo aqui no final que tem 92? Ele vai tentar comparar o 92 com o próximo e vai dar erro, porque ele vai estourar o limite de comparação do array, né? Ele vai tentar acessar uma posição que não existe, né? Não existe a posição depois de 92, ele vai dar erro. Por isso que a gente põe o -1 aqui, né? Justamente para ele não extrapolar o limite do array aí. Então, como é que a gente faz isso? If, né? Se aquela posição J, né, ela for maior que aquela posição J mais 1, né? Ou seja, a posição J 57, por exemplo, for maior que a posição J mais 1, que é 88, ou seja, recapitulando, comparando pares, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o swap dessa posição, né? O da frente vem para trás e o de trás vai para frente, né? Como é que eu faço isso em Python? É simples, eu chamo os valores que eu quero trocar. Eu quero trocar a posição J com a posição J mais 1, né? E depois eu faço igual vetor J mais 1, vírgula, vetor J. Dessa maneira vem aqui. Então, olha, essas duas posições, elas vão fazer a troca ficando dessa maneira bem aqui, né? Então, vendo que só passei o J mais 1 para trás do vetor J, né? Bem aqui, ó. Ficou dessa maneira bem aqui. E com isso o Python entende que eu quero fazer o swap de posição dentro de um array, né? Com isso, o que vai acontecer? Aqui, ele vai ordenando, né, até chegar no final do nosso array, aí vai finalizar esse for bem aqui do J, e ele vai executar novamente o for do I, ou seja, ele vai executar mais uma passada em cima de todo o array, fazendo toda essa explicação que eu falei para vocês. Isso 100 vezes, né, que no caso é o tamanho do nosso array aqui, né. Então, deixa eu apagar aqui o console para ficar mais entendido. Eu vou botar 10 posições para aparecer melhor, né, aí no console. Então, ó, eu vou botar até um print bem aqui. Vetor embaralhado. E depois do nosso bubble sort, eu vou botar o print vetor ordenado. E eu vou printar o nosso vetor novamente, né? Tudo bem? Ó, vou printar o vetor embaralhado antes do bubble sort,
quando for executado o BoboSort, eu vou printar o nosso vetor ordenado, certo? Então, eu vou executar aqui. Ó, nosso vetor embaralhado é esse daqui, 1, 4, né, 6. Quando você for ver, né, ele já, depois do BoboSort, ele embaralhou já, ele ordenou certinho, né, o nosso vetor aí, né. Se você só mudar aqui o tamanho do array, vou botar 50 posições, para não ocupar muito o console, né. Ó, ele embaralha e depois ele ordena. Tudo bem? Certo? 0, 1, 2, 3, 40, 41, 40, 49. Né? Então, esse é o nosso BoboSort. Como vocês podem ver, o nosso BoboSort tem 1, 2, 3, 4 linhas aí. Né? Com 4 linhas, a gente implementou aí um algoritmo de ordenamento com... com 4 linhas, basicamente. Né? Então, eu vou explicar aqui no Paint, né, para quem ainda não entendeu, desenhando, né, que eu acho que fica também mais intuitivo. Então vamos ver, eu vou criar um array apenas de 5 elementos. Deixa eu só deixar o código aberto aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Esse daqui, né, digamos que seja o nosso array, certo? Eu vou começar... olhem apenas para o BoboSort aqui, né? Eu vou começar com o for do i. Então, o i ele vai ser executado de 0 até o tamanho do meu vetor. Ou seja, o meu vetor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições aqui, né? Menos 1. Ou seja, o i vai ser de 0 até 6. Né? Então, o i começa com 0. E quando eu começo a executar a primeira repetição do i, ele já começa também a primeira repetição do j, que está dentro do for do i. Né? O j ele começa também do 0 e ele vai até o 7 menos 1. 7 menos 1 dá 6, ou seja, o j vai de 0 até 5. Né? Ele vai de 0 até 5 no máximo. Então, ele vai sempre comparando aqui, ó. If, ó, J é posição 0, né? Qual é a posição 0? Essa daqui é a posição 0, né? Posição 1, posição 2, posição 3, 4, 5, 6, né? O J começa com 0. Então, se vetor J, né? Quem é o vetor J? O J atualmente ele é 0, né? Então, J é 0. Então, o J ele vai vir bem aqui. If vetor J ele é maior do que o J mais 1, quem é o J mais 1? É 0 mais 1, então vai ser a posição 1. Bem aqui, ó, 0 e 1, né? Tudo bem? Ele vai fazer essa pergunta, né? O 6, ele é maior que o 1? Isso é verdade, né? Ele sendo maior que 1, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa nossa linha 15, bem aqui. O que essa nossa linha 15 faz? Ele pega o 6, né? Ele passa o 6 para o lugar do 1 e o 1 ele passa para o lugar do 6. Né? Vai ficar bem feio, mas bom, acho que vocês vão entendendo. Né? Então, enfim. Aí o que vai acontecer? Depois que ele faz isso, né, ele incrementa o J. O J ele vai virar o que agora? 1. Né? O J sendo 1, ele vai começar daqui, né, do 6 ainda. Aí ele vai fazer a mesma pergunta. If o J, que agora é 1, o 6, ele vai ser maior do que o J mais 1, 1 mais 1, o que é 2, né? A posição 2. Então, ele vem para o 4 aqui, né? O 6, ele é maior que o 4? Sim, né? Ele é maior que o 4, isso daqui é verdadeiro, e ele vai executar, então, a nossa linha 15. O que a nossa linha 15 faz? Igual que aconteceu com 1 e com 6, eu vou passar o 6 para o lugar do 4, e o 4 ele vem para o lugar do 6. Dessa maneira bem aqui. Né? Aí, o que vai acontecer? O J ele vai ser incrementado, ele vai virar 2. Né? O J virou 2 agora. E eu vou executar novamente o for. Chegou no if. Ó. If vetor J, que agora é o 2. Né? Então, ele vem bem aqui ainda no 6. If vetor J ele é maior do que o vetor J mais 1, 2 mais 1, 3, né? Que no caso agora é o 6 com 2. 6 com 2
o 6 é maior que o 2. Então, o if é verdadeiro. Eu vou fazer o quê? Eu vou trocar a posição do 6, né, com a nossa posição do 2. E o 6 vem para cá, né? E assim a gente vai fazendo com 6 e com 3, né? O 6 ele também vai trocar a posição com 3, né? Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. E o 3 vem para o lugar do 6. Aí vai chegar uma hora que o J ele vai valer 4, né? Ele vai valer 4. Quando ele valer 4, o que vai acontecer? Ele vai comparar o 4 com o 5, né? Aí eu pergunto para vocês, o 6 ele é maior que o 5? Não, né? Então esse if bem aqui da linha 14, ele não vai ser executado, né? Então o swap da linha 15 não vai acontecer, mas o J ele segue a vida, né? O J segue a vida porque ele vai até o 5, né? Até o 5. Então quando o J valer 5, o que vai acontecer? Ele vai comparar o 7 agora com o próximo dele. O J, que agora vale 5, ele é maior que o J mais 1, que é 5 mais 1, 6, né? Sim, ele é maior. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar o 7 e ele vai passar para o lugar do 5, né? Assim como o 5 ele vem para o lugar do 7. Dessa maneira, bem aqui. Bom, aí quando chega bem aqui, o J ele termina de ser executado, né? Ele volta a valer 0, no caso, né? Bem aqui. Tudo bem? Ó, vocês podem ver que o array ele deu uma pequena organizada, né? Ele conseguiu deixar o 7 no lugar dele, e o 6 ele andou bastante, né? Porque o 6 naturalmente ele tem que ir para o final da array, porque ele é um dos maiores. E não está organizado ainda, né? É por isso que existe o i, né? O i ele vai ser, antes que ele começou com 0, ele vai valer 1, e a gente vai fazer todo esse processo de novo com j em cima desse mesmo array. Ou seja, comparando os pares, né? Vai comparar 1 com 4. 1 vai ser maior que o 4? Não. Então, o 1 não vai fazer a troca com 4. Vai comparar o 4 com 2. O 4 é maior que o 2? Sim. Então, o 4 vai para o lugar do 2, né? Opa, não estou conseguindo acertar. O 4 vai para o lugar do 2 e o 2 vai para o lugar do 4, né? Aí ele vai continuar utilizando o J, como eu acabei de explicar, né? O 4 é maior que o 3? Sim. Aí o 4 vai para o lugar do 3 e o 3 vem para o lugar do 4, né? Isso daí é tudo, tô falando tudo pro J, né? Aí o 4 é maior que o 6, né? Não, o 4 não é maior que o 6, então não é verdade, né? O 6 é maior que o 5? Sim, o 6 é maior que o 5. Então, ele vai executar a linha 15, que vai ser o swap das variáveis, das posições, desculpa. E vai ficar dessa maneira bem aqui. Aí, o 6 é maior que o 7? Não, o 6 não é maior que o 7. Então, mais uma repetição do i, né, termina. Vocês podem ver que a gente já até organizou o array bem aqui, né? Já está organizadinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que o i, claro, ele vai executar mais uma, e vai executar mais uma, e vai executar mais uma, até chegar todas as posições do array. Embora ele execute isso, mas em nenhum momento a partir da execução 2, ele vai fazer algum tipo de swap. Tudo vai ser falso, né, quando ele comparar os pares aí, porque já vai estar tudo organizado, né? Então, como vocês podem ver, ele vai executar algumas vezes não, ele vai executar muitas vezes inutilmente, né? Porque ele já vai estar organizado a partir do 2, tudo bem? Mas o computador ele não tem olhos, né, gente? O computador ele não consegue ver, olha, já está organizadinho, então eu vou parar de executar. Para isso você tem que otimizar o seu código, né? Então fica aí um desafio, né, para vocês otimizarem o BoboSort de vocês. Mas enfim, esse é o BoboSort, né? Vocês podem ver que ele faz algumas verificações que não são úteis para o computador, só consome processamento mesmo. Mas vocês podem ver que ele é bem simples de se implementar, tudo bem? Então, qualquer dúvida, a gente me manda mensagem, também estou por aí, né? E próxima aula a gente vê outros sortes da vida, né? Outros algoritmos de ordenação, certo? Dê uma treinada no Python também, né? Porque vocês estão vendo, né, que é preciso, certo?
Até mais e até a próxima.